Então, hoje foi a terceira aula da minha pesquisação. Na última aula, o vídeo estava meio escuro porque acabou de faltar luz e eu resolvi gravar assim mesmo para não levar mais tempo. A aula foi hoje pela manhã, agora já é tarde. Talvez não venha luz porque tá chovendo bastante. Então eu quis aproveitar enquanto tem bateria para gravar o vídeo. Hoje foi a terceira aula. Hoje teve uma aluna que apareceu pela primeira vez, porque ela estava afastada por problemas de saúde. Também teve pessoas que ainda não tinham recebido a apostila, e então estou começando agora. Tá? Quem começou agora não vai fazer a primeira atividade, que era das palavras-chave, até porque era uma atividade em grupo, né? Então já começou respondendo as perguntas sobre fontes de pesquisa e direitos autorais. Tá? As perguntas sobre fontes de pesquisa e direitos autorais eram mais algumas perguntas diagnósticas, assim, para saber o que eles já entendiam. E a gente não se deteve muito a isso num grande grupo. Eles foram respondendo e eu fui conversando com eles grupo a grupo, a partir das dúvidas deles e dos conhecimentos prévios deles sobre esses assuntos. Certo? Depois de responder, assim, a partir de seus conhecimentos prévios, eles leram esse texto que eu forneci no material, né? Que é um texto super interessante que explica um pouco o que são direitos autorais. Depois disso, nós entramos na parte das citações. Tá? Eu pensei que citações ia ser, pelo menos o conceito de citações ia ser uma coisa bem tranquila para eles, mas não, assim, eles realmente não faziam ideia do que são citações e para que colocar palavras de outras pessoas nos meus textos e tal. A gente conversou sobre a argumentação, também conversou muito a partir das perguntas que eu coloquei, tá? E o que eu perguntei? Eu perguntei sobre a importância das citações, na opinião deles, e por que então seria relevante trazer as palavras do outro para os textos deles. E perguntei que cuidados eles costumavam ter ao fazer citações em suas tarefas escolares. E mais para saber assim, se eles tinham noção de que quando a gente usa algum texto, alguma informação que já existe no mundo, a gente não pode simplesmente colocar no nosso texto sem se referir à fonte. E isso foi completamente novo, assim, completamente novo para eles. Tá? A partir disso, entrei num conteúdo, digamos assim, né, que seria discurso direto e indireto. Então, recursos, a gente trabalhou recursos para trazer a voz do outro para os nossos textos. Tá? Eu coloquei uma explicação breve sobre o que seria, então, essa voz do outro relatada. E uma explicação, né, definição mesmo do que é discurso direto e indireto. Acho que eu deveria ter colocado mais exemplos, eu coloquei um exemplo de cada um, né? Porque depois eu peço para eles pesquisarem na internet notícias e procurarem exemplos de discurso direto e indireto. E foi a partir daí que rolou de verdade a discussão. Por quê? Porque eu coloquei poucos exemplos e eles foram pesquisando, eles me chamando, eu acho que aqui é discurso direto. Aqui é discurso direto ou indireto? E aí a gente foi afinando isso, assim, a partir dos textos. Mas eu acho que eu poderia ter fornecido mais exemplos antes deles irem para essa etapa de pesquisa. Tá? Eles deveriam preencher essa tabela aqui. Nessa tabela aqui, eu também estou pedindo para eles preencherem, aí eu já ofereço opções, preencherem
sobre as características do gênero. Aí eu descobri outro problema aqui, tá? Que eu deixei passar no material duas lacunas, uma perguntando se tem título auxiliar e perguntando se tem título secundário, sendo que os dois são a mesma coisa. Então, acho que tinha que ser barra auxiliar barra secundário, passou, aí eu expliquei para eles que foi uma falha, que os dois eram o mesmo, e tranquilo. Tá. E foi essa parte aqui de procurar os exemplos de escuta direto e indireto nas notícias recentes foi bem legal. Até porque eles, sei lá, queriam lidar com esses temas mais atuais, assim, de acordo com o gosto deles. E aí eles ficaram, nossa, eu posso procurar uma notícia, qualquer notícia mesmo? Sim, né? Desde que seja recente, que tu consiga procurar os exemplos, não que tenha que ter discurso direto e indireto, obrigatoriamente, em todas as 3 notícias que vocês procurarem, mas sim, é a partir de temas do interesse de vocês, são notícias que vocês querem dar uma lida, tá? E teve uma coisa também, eu não tô explicando muito bem sobre o ambiente. A primeira aula foi na biblioteca, onde a gente tem mesas redondas, com cadeiras em volta. A segunda aula não foi na biblioteca, porque a biblioteca estava sendo usada. A terceira aula foi novamente na biblioteca, porque eu prefiro usar a biblioteca, porque os netbooks ficam lá e eu acabo ganhando tempo não tendo que levar os notebooks da biblioteca para a sala de aula. Eles já ficam lá também. Eu gosto mais de como ficam dispostas as tomadas na biblioteca e as mesas também. A gente ganha tempo não precisando arrumar a sala. Arrumar em grupo, depois arrumar como os professores usam normalmente. E que mais? Ah, sim. Eles se apegaram muito aos grupos, assim. Alguns já se libertaram, mesmo dizendo que é individual, eu acabei liberando algumas pessoas para fazerem cada um no seu, né? Essa tarefa era para ser era para ser totalmente individual, mas cada um fazendo no seu, alguns ainda continuam fazendo em grupo. Alguns grupos funcionam muito bem, então eu não vi problema em fazer assim. Outros grupos, não, assim, outros grupos estão esperando uma pessoa que seja o centro do grupo. E não que isso seja um grande problema, porque, né, se funciona, pode ter um centro do grupo, mas se essa pessoa é quem faz tudo, é um problema. Tá, então hoje tinha um grupo, por exemplo, em que me disseram, né, eu não conferi, me disseram que a menina que é o centro do grupo, assim, que puxa o pessoal, que ela estava em casa e que eles estavam fazendo pelo WhatsApp com ela. Aí ele me mostrou mais ou menos a conversa, mas eu não prestei muita atenção, assim. Mas que ela estava acompanhando, ela faltou e estava acompanhando a aula pelo WhatsApp. Diferente, não esperava por isso. E isso, assim, outras pessoas estão fazendo sozinho e deslanchando muito, assim. Estão sempre na frente e querem seguir fazendo. Tá. Eu esperava que hoje se concluísse essa tabela, mas não se concluiu, mas falta bem pouco. Então, parece que como ainda vai ter consulta na internet, a próxima aula ainda vai precisar ser contar com o uso dos netbooks. E eu acredito que eu vou usar a biblioteca de novo, assim. Eu acho que sim, porque a próxima aula vai ser num primeiro período, e num primeiro período é mais fácil para mim usar netbooks do que carregar eles de lá, porque a pessoa responsável por eles é a bibliotecária, e ela não estando lá, é mais complicado tirar da sala do que usar na biblioteca.
A gente conversou e acordou que eu vou usar, mesmo quando ela não estiver lá. Né? Deixando tudo arrumadinho, claro. E aí depois disso, eu coloquei isso das características do gênero, porque eu quero que eles escrevam depois uma reportagem. E eu tive uma leve impressão de que alguns grupos iam chegar a escrever, algumas pessoas iam chegar a escrever hoje, mas nem perto, assim. Paramos ali. Em geral funcionam muito bem os netbooks, mas teve um que não funcionou. Entrando na estrutura. Teve um que não funcionou a internet. E aí as meninas que estavam usando tiveram que trocar de material e elas acabaram usando um computador que tem fixo na biblioteca. E foi isso, assim. Eu tive que ter mais uma conversa com eles. Falando da importância e do quanto isso vai servir para avaliação e o quanto vai fazer parte da aula de português até acabar, assim, que talvez se prolongue para mais de um trimestre. Por quê? Porque nessas 3 aulas eu tive a impressão de que cada aula tem um novo grupo de alunos, assim, não são sempre os mesmos. Tem alguns que vão em todas as aulas, mas às vezes tem gente que não veio na última, vem nessa e não vai estar na próxima. Então, dei uma puxada de orelha aí, porque, né, talvez não faça tanto sentido, assim. Eu também ainda não defini muito bem os meus critérios de inclusão e exclusão para análise, né? Mas eu vou tentar manter todo mundo firme e forte na participação do projeto, porque, enfim, né? Tem que ser. Não fazer sentido só para mim, mas eu gostaria que fizesse sentido para eles também. E eu acho que é isso, tá? Obrigada. Boa tarde. Ah, peraí, falta uma coisa. A próxima aula não vai ser. Eu tenho aula segunda e quarta com essa turma. Na segunda tem um período, na quarta tenho 2 períodos. E na próxima segunda vai ter paralisação. Por quê? Porque os nossos salários estão sendo parcelados de novo. Então vai ter uma paralisação. Talvez venha uma greve aí, que é muito ruim pro andamento da minha pesquisa, mas também eu tenho compreensão de que é necessário, né? Até por questão de valorização da educação, a categoria não está recebendo o salário em dia e não tem como fingir que não está acontecendo nada, assim. Então, dentro do nosso calendário de mobilização entrou essa paralisação. E segunda-feira não tem aula, terça-feira tem ato, mas não tenho aula com eles. E aí na quarta-feira, que a gente tem 2 períodos, seguiremos. Agora sim, obrigada.